tá vendo? Uhum. Vixe, aqui na live fica Diferente. um pouquinho. Ele ampliou a tela. Mas pode, acho que baixar um Tranquilo, pouquinho. né? Só. Acho que tá bom. Uhum. Interessante, né? Que ficou esperando o pessoal chegar. Assim já ficou bom. Não pegou tanto Sim. inteiro aqui. Estamos ao vivo aqui pela TVR Sul, em 13 de maio, na empresa Alpes Store, para fazer o nosso programa Aprendendo a Ser, então de forma diferenciada. Então, boa noite, Beto, que está nos acompanhando aí na parte técnica, Halian, boa noite, Diego. Boa noite, Anne. Então, o Diego, ele é um jovem empreendedor. Nós estamos aqui na loja dele e hoje nós vamos falar um pouco dessa jornada, dessa trajetória. E o Diego tão jovem assim, né, já sendo empreendedor. Então, Diego, pode falar um pouquinho dessa sua ideia, de como surgiu, qual é a tua idade? Então, eu tenho 22 anos e meu nome é Diego Delcente dos Santos e a ideia surgiu com a ideia de atender o público homem em específico. Eu comecei vendendo relógio, corrente, há uns 2 anos atrás, 1 ano e meio, 2 anos, e eu tive a ideia de montar a loja para atender apenas o público homem. Apenas o público Isso, homem. um segmento apenas masculino. Uhum. E essa ideia surgiu como? Foi assim do nada? Os pais já são empreendedores? Não. Eu trabalhava de funcionário, né? Trabalhei uns 4 anos e eu comecei a vender e a trabalhar simultaneamente nos 2 serviços. Eu trabalhava durante o dia, fazia as vendas às vezes à noite, entrega no horário de meio-dia. E aí eu vi que foi fluindo as vendas, estava indo legal, tinha bastante cliente, a gente atendia no começo só a domicílio, né? A gente não tinha loja, mas eu vi que foi fluindo. E aí eu conversei com o pai, né? Aqui onde a loja é embaixo de casa, agora a gente fez uma loja bem legal aqui. E aí eu comecei aqui, a gente foi estruturando, e hoje a gente está com a loja física, continuamos atendendo a domicílio, mas a gente já está com a loja bem estruturada. Isso em torno de cerca de 1 ano que a gente começou a montar a loja. E bem interessante aqui, visitando a loja, está muito, muito bonita mesmo. Então, só para quem está chegando agora, o nosso programa hoje é para falar sobre o jovem empreendedor, né, específico aqui da loja Alpes, com o Diego, na cidade de 13 de maio. Sim. Então, mostrando que nessa época de pandemia, né, quantas ideias aí estão surgindo. E falando em pandemia, o Diego, como que tá a tua trajetória nessa fase? Então, a gente está seguindo normalmente, as vendas estão bem legal. Apesar da pandemia, eu acho que poderia estar melhor ainda, né? Uhum. Mas a gente faz um trabalho bem legal no Instagram, e isso fortalece bastante a nossa marca, e por isso que a gente não teve tanto afeto assim com as nossas vendas. Uhum. E falando aí da loja, do nome Alpes, é um nome muito bonito. Como que surgiu? Sempre foi esse nome, Alpes? Então, não, quando a gente ainda vendia nas casas, quando a gente começou, nosso nome era RA, que tinha o significado de roupas e acessórios. Uhum. Só que quando a gente foi botar a loja, a gente queria um nome com um significado maior. Um nome mais legal e com um significado que tivesse a ver com a cidade. Uhum. O nome Alpes veio da ideia de que 13 de maio é uma cidade alta. Sim, E realmente. Alpes lembra as montanhas. A gente criou o Alpes e o slogan da loja é Você no Topo, que seria levar o nosso cliente a se sentir no topo. Nossa, fiquei arrepiada aqui. Você no topo. Interessante. Esse que é o nosso slogan. Esse que é o slogan da loja e é o motivo de a gente vender essas roupas para os nossos clientes. Levar ele a se sentir no topo. Se sentir no topo. E realmente é essa sensação que tem quando está aqui na loja. Vale a pena visitar e você entender o que acontece aqui. O porquê que é tudo isso. Eu estava comentando com o Diego aqui, né, por ele ser um jovem empreendedor e trazer toda essa ideia diferente até para o comércio aqui de 13 de maio. Não só para o comércio de 13 de maio, pode ser uma inspiração aí para a região, né? Sim. Ô Diego, e os produtos? Que tipo de produtos que tu tens aqui na tua loja? Então, a gente atende só o público masculino, como eu falei anteriormente. A gente atende praticamente todo o público masculino. A gente tem desde uma roupa diferenciada para galera que gosta de sair à noite, tem
marca surf skate. A gente tem roupa básica também para o homem que usa básica, que usa gola polo, que usa social. Então a gente abrange praticamente tudo do masculino. E pode atendimento a domicílio, pode estar solicitando o atendimento? Isso, sim, a gente atende a domicílio, a gente leva em casa, pode solicitar o nosso atendimento, a gente também atende em horário diferenciado. Por exemplo, hoje que era feriado a gente estava atendendo, ou depois do horário também a gente atende, é só solicitar o nosso atendimento. Uhum. E nesse teu atendimento, o que que envolve? É só a roupa em si? Ou tu entrega dicas para a pessoa? Como é que tu ajuda? Não, a gente ajuda a pessoa a montar o look, a gente mostra toda a variedade que a gente tem na loja. A gente deixa a pessoa muito à vontade para ver se ela realmente gostou daquela peça, para ela levar. A gente ajuda ela a compor todo o look mesmo. Uhum. E neste caso, é só um público jovem ou até que idade que varia? Então, acho que a gente consegue atender aqui na loja. Claro que depende muito da personalidade da pessoa, não importa a idade, mas depende muito da personalidade. Mas eu acho que a gente consegue atender aqui na loja até uns 50, 55 anos com as nossas roupas tranquilo. Uhum. Interessante. E falando do público, né? Por que, Diego, só o público masculino e não o público feminino? Então, eu acho muito importante, não só no segmento de roupa, né? Não só nesse segmento, mas em todos os segmentos, eu acho muito importante ter um foco. Porque assim, quando tu tem um foco, acaba conseguindo tu atender com maior qualidade e abranger dentro daquele segmento uma quantidade maior de pessoas, só que naquele segmento. Por exemplo, você vai atender às vezes masculino, infantil e feminino. Pode até atender todos eles, mas não vai atender de uma forma boa, de uma forma, vamos dizer assim, grande, aquele público em específico. Como a gente atende aqui só o masculino. Uhum. Aí consegue trazer mais qualidade para o atendimento. Consegue trazer mais qualidade, mais variedade, mais opção para o cliente. Esse é o diferencial de ter um segmento. E quem está em casa e que tem alguma dúvida, que queira fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade, pode estar perguntando aqui para mim, pode perguntar para o Diego, até mesmo para quem está querendo iniciar algum negócio ou trabalhar no segmento, né, com a roupa ou acessórios. E os desafios também, né, de que se tem essa curiosidade de perguntar sobre os desafios, pode entrar em contato, pode perguntar aqui ao vivo, que prontamente, com certeza, o Diego vai ter a resposta na ponta da língua. Com certeza. E para a galera que tem ideia de começar a vender roupa, a gente vende em atacado aqui também. Como é que a gente faz? A gente vende no mínimo 10 peças e a gente faz um preço bem legal para a pessoa conseguir revender. Até no atacado? Isso, no atacado a gente vende também. Tu trabalha com vendedores assim também? Isso, a gente tem um vendedor externo. Uhum. Que trabalha fora da loja e faz as vendas pra gente. Com a parte de vendas externas e também quem está aqui ou que queira atender a domicílio. Isso então aí. É um pacote completo. E são só roupas ou o que mais tem de produtos? Então, a gente trabalha com roupas masculinas no geral, trabalha com acessórios. Que tipo de acessório? Cueca, meia, a gente trabalha com relógio, corrente, carteira, praticamente... É para vestir mesmo? Pulseira, todos os acessórios, assim, boné também. Opções para o Dia dos Namorados tem? Tem bastante opções. Tem várias opções aí para as namoradas, né, que queiram presentear. Então o Diego está aqui para atender. O Diego, pode mostrar um pouco o porquê do diferencial do público masculino, como tu estava me mostrando ainda há pouco, sobre as peças de roupas, esse diferencial, né, o porquê desse foco, desse nicho, vamos dizer, desse segmento, porque está tão segmentado, igual que tu me apresentou antes. Sim, pode mostrar um pouquinho? Vamos mostrar aqui. O Diego estava mostrando a diferença. Então, assim, ó, quando a gente atende só o público masculino, a gente consegue ter mais opção. Por exemplo, essa aqui é uma peça diferenciada para a galera que gosta de sair à noite. Ela tem tecido egípcio. Isso é uma peça que geralmente não se encontra numa loja que atende todos os públicos. E isso aí é uma pintura ou o que é? Aqui, ó, esse detalhe isso, não é uma pintura. Aqui é uma aplicação, ó. Pode ver que ela brilha. Então não encontra numa loja? Sim, numa loja que vende, dificilmente vai encontrar numa loja que atende todos os públicos. Certo. Não, essa aqui também é um modelo diferenciado, que tem um zíper que abre aqui na frontal, permite a retirada da touca. Essas são umas peças mais diferenciadas, para o público que tem um estilo mais ousado, vamos dizer assim. Uhum. E a gente tem também, por exemplo, o blazer, que é para aquele homem que usa mais social.
A gente vai ter também... Ó, são peças diferenciadas e tava chamando a atenção que o tecido, ele tem ó, dá de ver aqui pela luz, ó, olha como é que é o tecido, bem diferenciado. Uhum. Ó, isso que ele tá mostrando a segmentação, o diferencial. A gente trabalha com a Alfa também, que é uma marca do segmento de skate, ou seja, a gente trabalha com uma marca que tu vai usar para sair à noite, ou pra galera que curte surf skate, a gente trabalha com essa marca aqui também. E tem também gola polo, camiseta social para aquele homem que gosta mais do básico. Vou mostrar um pouquinho aqui a loja, olha que interessante, um espaço pequeno, porém muito bem aproveitado e trazendo todas essas novidades e essa qualidade. Esse aqui já é um suéter de lã, que aí tem um símbolozinho aqui, o emblema da marca, que é uma pecinha mais básica, para os homens que gostam de usar mais básico. Então são praticamente 3 estilos diferentes que a gente tem aqui na loja. E a gente vende acessório também, todos os acessórios. Ó, tem colorido, né, para todos os gostos, ó. Aqui, na parte aqui embaixo. Ó, tem um diferencial, tanto social quanto mais casual, né? Cuecas, né? Cueca, meia. Cuecas, meia. Então, mostrando aqui um pouco da loja, né? No espaço que o Diego tem na casa dele mesmo. E assim... Ah, e os acessórios. Temos aqui. Tem os acessórios, relógio, corrente, pulseira, carteira. Tem os boné também. Aqui são relógios. E esses relógios, quais as marcas que tu trabalha? Então, a gente trabalha com G-Shock, Diesel e Casio aqui. A gente tem esses 3 modelos. E as principais marcas de roupas, assim, quais que tu trabalha? Então, a gente trabalha com as principais marcas. A gente trabalha com naqueles três segmentos ali que eu falei antes, que eu mostrei as peças. Que é a IED, que é uma marca que vende mais pra galera sair à noite, uma peça mais diferenciada. Essa aqui é uma das peças. A Alfa, que é do segmento de skate. E a DLZ, que é uma marca que atende mais homem assim, mais maduro, uma cola polo, camiseta básica, mais nesse segmento. São essas 3 principais marcas. Ô, Diego, e o principal desafio que tu encontrou para montar a tua loja, para identificar o teu segmento? Quais os desafios? Pode contar um pouquinho pra gente dessa tua experiência para chegar nessa conclusão, assim, nesse segmento de trabalho? Quais foram esses desafios? Então, quando eu comecei, eu sempre tive claro que eu queria trabalhar só com o segmento masculino. É um segmento que vem crescendo muito. Nas cidades grandes já tem bastante lojas só com foco no masculino. Aqui na cidade ainda não tinha nenhuma. E eu sempre tive a ideia de trabalhar só com masculino para conseguir, como eu falei, abranger mais o público. Mas... E o apoio? Teve apoio de pessoas assim para... Porque você é tão jovem, hoje com 22 anos, né? Quando começou ali já faz... Sim. E que apoio que tu teve? Só para inspirar quem tá pensando em colocar algum negócio. O apoio mesmo que eu tive foi mais os meus familiares, assim, me apoiaram bastante. Mas mais por parte dos familiares mesmo. Pai, mãe, tio, namorada. Tive bastante apoio por essa parte. Interessante, o apoio dos familiares, das pessoas ao redor voga muito. E como tu falou, a família não vem do empreendedorismo, no caso, não tem comércio. Sim. O desafio para ti, sabendo que o pai e a mãe não são do comércio, como foi isso para ti, para colocar a loja? Então, o desafio no início o maior desafio no início foi encontrar marca para vender. Até por isso que hoje a gente tem um atacado aqui na loja para ajudar as pessoas que estão começando. Porque quando começa, geralmente não tem CNPJ. Quando eu comecei, eu fiquei um grande tempo sem CNPJ e aí eu não conseguia ter acesso a umas marcas. Aí acaba começando vendendo réplica, roupa que não é de muita boa qualidade, mas todo mundo começa assim. Aí foi comprando roupas assim, a gente começou a vender. E hoje a gente já tem acesso a umas marcas bem boas, bem legais, que a gente vende aqui na loja. Mais requintadas, mais refinadas, né? Isso, Revisadas por ti, é isso que eu senti, que tu escolhe a dedo as peças, como a gente estava mostrando ali, né? Escolher isso. E mostra a qualidade. No começo, a dificuldade maior que eu encontrei mesmo foi de achar peças boas de qualidade que a gente conseguisse agradar os clientes. Né? Diego, tem mais alguma coisa que tu queira falar, que de repente a gente não conversou aqui? Então, só para focar bastante para a galera que quer começar um negócio, acho que o mais importante é saber onde quer chegar, né, com aquele negócio e ter o segmento, qual nicho que tu vai seguir em específico, que às vezes a pessoa quer trabalhar não só pelo segmento de roupa, mas às vezes a pessoa quer trabalhar, mas ainda não sabe para qual lado quer ir, entendeu? Por exemplo,
eu vou falar do meu de roupa, mas eu poderia, tipo, ter escolhido feminino, infantil, tá vendendo tudo junto. Mas eu acho muito importante segmentar e ter a certeza de que aquilo ali vai dar certo. Procurar, pesquisar, mas é isso aí. Dá pra tentar também, antes de começar o negócio, começar a criar uma audiência, pra galera começar a criar marca. A gente também tá trabalhando para criar a nossa marca de roupa. E é muito importante criar audiência pra galera que tá com pra galera que ainda não conhece a marca. Por exemplo, a gente começou há cerca de 1 ano atrás, e agora que a galera tá começando a conhecer a Alps, que tá falando, lá na Alps, ou lá na Alps. Antes a gente às vezes falava, eu vou lá no Diego. Agora não, agora eu vou lá na Alps. Porque a galera já se acostumou com o nome, e agora já tá criando audiência para esse nome. Isso é muito importante também. E é muito bonito em ver acompanhar toda essa evolução, e são com os passos pequenos, né, Diego? Sim, que começou com os pequenos passos e vai trazendo essa grandiosidade. Eu já digo como grandiosidade é bastante energia e que vai longe, tem grandes planos aí pra frente, né? Com certeza, com certeza. Isso. Interessante aí. A gente tem que tem que ir aos pouquinhos, né? Quando eu comecei aqui, faz cerca de 1 ano e 4 meses que a gente tá aqui. Não chega nem a ter 1 ano de CNPJ aberto, mas a gente já fez bastante coisa, que era praticamente uma garagem mesmo. E aí tudo que a gente vai vendendo, eu acho muito importante isso quando começa o negócio também. Tipo, às vezes a pessoa começa um negócio e começa a ganhar dinheiro e às vezes começa a desviar o dinheiro do negócio. Mas isso geralmente não dá certo, porque o que acontece? Nos primeiros 2 anos, 2, 3 anos, é o tempo que o negócio tem para começar a se estabilizar no mercado. E quando a pessoa começa a fazer isso, talvez o negócio não dure muito por causa dessa retirada. E tudo que a gente vende aqui, 100% é para o negócio. Claro, eu tenho o meu salário, tenho o salário do meu funcionário também, e o resto é tudo para o negócio. A gente investe sempre aqui, por isso que a gente consegue fazer bastante coisa aqui na loja. E é muito importante isso que tu falou, Diego, porque o que eu mais ouço nos meus atendimentos é da questão assim, não sei o que é o meu dinheiro, não sei o que é o da empresa. De separar o Prolabore. Porque depois a pessoa perde a noção da retirada, porque a gente vai se acostumando, né? Quem não gosta de gastar dinheiro. Quando tu começa a gastar, por exemplo, assim, tá gastando 5 mil reais. Tu se acostumou com aquele padrão de vida de gastar 5 mil reais todo mês. Dificilmente tu vai conseguir voltar a gastar 2. Exato. Aí por isso que é sempre bom, quando tu abre qualquer empresa, tu já tem o Prolabore. No começo mesmo eu nem tirava nada, voltava tudo pra loja. Aí agora a gente consegue tirar o Prolabore. Mas isso é algo que tem que ter no começo da empresa. Muito importante isso, ter esses controles para ir acompanhando, para ter noção do tamanho do patrimônio mesmo da própria empresa e até para a tomada de decisão, né? Sim. Muito legal. Diego, para quem está nos assistindo e que queira conhecer mais sobre a marca Alps, sobre a loja, sobre os produtos, porque o Diego também vai em casa, ele entrega, leva uma mala, o atendimento é ótimo. Achei interessante porque nós estava tranquilo em casa e de repente o Diego tinha agendado um horário com a gente e deixou a mala para ficar à vontade, para provar a roupa, né? E então foi muito cômodo, foi muito tranquilo para nós. Então qual é o contato que as pessoas podem entrar, né, para conversar ou agendar contigo? Sim, então o meu número é 48 999 08 0847. Também pode dar uma olhadinha no nosso Instagram, que é alps.store, bem fácil de achar e vocês vão curtir. Qualquer coisa, se curtir alguma peça no Instagram também, é só chamar no direct. É isso aí? Mais alguma coisa? Não, acho que é mais ou menos isso aí. É mais ou menos isso aí, conseguimos colocar a ideia. Então, esse é um programa que faz parte da TVR Sul, do programa Aprendendo a Ser, agora com essa nova configuração, visitando aí as lojas. Na maioria são pessoas que eu já atendi nos meus atendimentos, né, em atendimentos de coaching, lá no Sangão. Então, dando essa oportunidade. Agradecendo, então, ao Diego por essa oportunidade de mostrar a loja dele, que está sempre em crescimento. Ao Beto Madeira, que está lá nos apoiando aí na parte técnica. Ao Halian e a todos vocês que estão nos assistindo. Muito obrigada e uma boa noite. Muito obrigado e uma boa noite.